So yesterday we ended our study with basically establishing July 21 or midnight. Ontem terminamos os estudos basicamente estabelecendo o 21 de julho e midnight, isso aí? Meia-noite. And we wanted to. We started looking into Exeter, E começamos a olhar para Exeter. and I would like to continue that a little bit. Queria continuar um pouco sobre isso. So just put it on the board again. Então, só para colocar no quadro mais uma vez. So starting with April 19, Começando com 19 de abril, we marked this as the first day of the first month. marcamos isso como o primeiro dia do primeiro mês. Then we said the fifth day of the fourth month, that what we calculated yesterday, Logo, calculamos ontem o quinto dia do quarto mês, July 21st. sendo o 21 de julho. And this was the exact midpoint between April 19 and October 22nd. Isso era exatamente o ponto entre o 19 de abril e 22 de outubro, Which is the 10th day of the seventh month. sendo o 22 de outubro o 10º dia do sétimo mês. We marked this as Boston. Marcamos isso como Boston. Now we wanted to look into the development of this midnight cry. Vamos agora olhar para o desenvolvimento do clamor da meia-noite. We already talked about this when we studied Matthew 25. Já falamos sobre isso quando nós estudamos Mateus 25. We called it Boston and then Concord, Exeter. Chamamos isso aqui de Boston, Concord, Exeter. So you should be familiar with the names if this is relatively new to you. Então, para vocês se familiarizarem com os nomes, se isso é novo para vocês. But I just want to go back into this history to know where it for you to know where it comes from. Mas eu queria voltar para essa história para vocês entenderem de onde vieram esses nomes. I would like to go to a quote from an Adventist historian. Eu gostaria de abrir uma citação de um historiador adventista. This is not you cannot find this in your app. Isso vocês não encontrarão nos seus aplicativos. Or at least not in the CD-ROM app. Maybe it's online I haven't looked Adventist at it. Archives, you can find it. Oh, okay. Vocês podem encontrar esse documento na página adventistarchives.org. Maybe you can put this PDF in the WhatsApp group or something for people that want Yes. the link. Vou colocar no grupo, tá bom? So there's a link now for those who have connection. They can Aqueles que estiverem conectados, temos um link de um PDF no read grupo. along. I also sent a quote for those who cannot open PDFs in the app. Para aqueles The que não English text, so you can conseguem, read it now on your phone. ele mandou também o texto para vocês, para aqueles que não conseguem abrir PDF. We're fine? Podemos? Okay, so we start on top of the quote again. Então começamos no início da citação. This is Arthur Whitefield Spalding, a Adventist historian. Esse aqui é de Arthur Spalding, um historiador adventista. He talks on the Exeter camp meeting. E ele fala sobre a campal de Exeter. He starts, the seventh month movement rose to its first height in the Exeter, New Hampshire camp meeting, August 12 to 17. Então ele começa dizendo que o movimento do sétimo mês subiu ao seu primeiro auge em Exeter, New Hampshire, reunião de campal de 12 a 17 de agosto. Men and families had come from all New England, from Maine to Massachusetts, and from New York and Canada. There was an anticipation that great things were to be revealed at Exeter, and all the people were in expectation. Homens e famílias vieram de toda a Nova Inglaterra, do Maine ao Massachusetts, de Nova York e Canadá.
Havia uma antecipação de que grandes coisas seriam reveladas em Exeter, e todas as pessoas estavam em expectativa. Joseph Bates, coming up on the train from New Bedford, Massachusetts, felt his mind impressed with the message, "You are going to have new light here, something that will give a new impetus to the work." But he little anticipated in what dramatic fashion the light was to come to him. Joseph Bates, chegando no trem de New Bedford, Massachusetts, sentiu sua mente impressionada com a mensagem: "Você vai ter uma nova luz aqui, algo que dará um novo impulso ao trabalho." Mas ele pouco antecipou de que forma dramática a luz viria até ele. Then continuing about Joseph Bates, it says, "As one of the prominent ministers in the movement, he was given the pulpit on the third day of the meeting." E logo continuando sobre Joseph Bates, no seguinte parágrafo diz: como um dos ministros prominentes do movimento, ele recebeu o púlpito no terceiro dia da reunião. Clinging devotedly to that which he was in after years to celebrate as the blessed hope, he yet was confused and made uncertain by the spring disappointment. Nevertheless, he tried to do his duty by his people in presenting the evidences of the Lord's near coming and the expectation that they might soon see him in the clouds of heaven. From his sea captain background, he represented the church as a ship seeking harbor, possibly a little off in the captain's reckoning or lost in a fog, but nevertheless near port. However, the argument and the exhortation dragged. He felt no life in his message. Agarrado com devoção àquilo em que estava depois de anos celebrando como a bendita esperança, ele ainda estava confuso e ficou incerto com o desapontamento da primavera. No entanto, ele tentou cumprir o seu dever com o seu povo, apresentando as evidências da próxima vinda do Senhor e a expectativa de que eles poderiam logo vê-lo nas nuvens do céu. Do seu passado de capitão do mar, ele representava a igreja como um navio à procura de um porto, possivelmente um pouco fora da conta do capitão, e perdido em um nevoeiro, mas ainda assim perto do porto. No entanto, o argumento da exortação e a exortação arrastaram-se, e não sentiu vida em sua mensagem. So in the first sentence of this paragraph, it says that he was given the pulpit on the third day. Então, na primeira sentença desse parágrafo, nos informa que o púlpito foi lhe dado no terceiro dia. So we know that Exeter started on the 12th. So Sabemos que Exeter começou no dia 12. Joseph Bates was speaking on the third day, so that's 12, 13, 14th of August. Então, Joseph Bates falou no terceiro dia, isso seria 12, 13, 14. 14 de agosto. So while he was speaking, Enquanto ele estava falando, it continues, half consciously he noted a rider dismount from a panting horse outside the circle, come in and sit down by a man and his wife in the audience, and greet them with a few whispered words. The new arrival was Samuel S. Snow. His friends were Elder and Mrs. John Couch. Suddenly Mrs. Couch arose and interrupted the speaker, declaring, "It is too late, Brother Bates, it is too late to spend our time about these truths with which we are familiar." continuando, meio conscientemente ele notou um cavaleiro desmontar de um cavalo ofegante fora da reunião, entrar e sentar-se perto de um homem e sua esposa na plateia, e cumprimentá-los com algumas palavras sussurradas. O recém-chegado foi Samuel S. Snow. Seus amigos, o ancião e a senhora, John Couch. De repente, a senhora Couch levantou-se e, interrompendo o orador, declarou: "É tarde demais, irmão Bates. É tarde demais para gastar nosso tempo com essas verdades com as quais estamos familiarizados." Familiar? Familiar. "It is too late, brethren, to spend precious time as we have since this camp meeting commenced. Time is short. The Lord has servants here who have meat in due season for his household. Let them speak and let the people hear them. Behold, the bridegroom cometh. Go you out to meet him."
É tarde demais, irmãos, para passarmos o tempo precioso que temos desde o início dessa reunião de campal. O tempo é curto. O Senhor tem aqui servos que têm para lhes dar a tempo a ração à sua casa. Que eles falem e que as pessoas os ouçam. Eis que o noivo vem, sai ao seu encontro. Bates did not bridle. The meekness of the saints was upon him. Besides, he was ready for relief. Come up, Brother Snow, and tell us, he invited. Snow thereupon held a short question and answer service, and it was arranged that the next morning he should present the subject more fully. This he did in a powerful sermon on the midnight cry, which he followed up with addresses each day that remained. He was supported by other sympathetic speakers, Elders Eastman, Couch, and Heath. In solemn power the message spread through the camp. Bates não refreou. A mansidão dos santos estava sobre ele. Além disso, ele estava pronto para o alívio. Suba, irmão Snow, e diga-nos. Ele convidou. Depois disso, Snow realizou um breve serviço de perguntas e respostas, e foi combinado que, na manhã seguinte, ele deveria apresentar o assunto mais detalhadamente. Isso ele fez em um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite, que ele acompanhou com discursos a cada dia que permanecia. Ele foi apoiado por outros palestrantes simpáticos à sua mensagem, os anciãos Eastman, Couch e Heath. No poder solene, a mensagem se espalhou pela campal. So here we can see that Bates, he leaves the pulpit, Snow starts to speak. Vemos aqui que Bates ele deixa o púlpito e Snow sobe para falar. And he held a short question and answer service. E logo ele dá essa sessão curta de perguntas e respostas. I can imagine that was the question and answer service that we did yesterday. E eu imagino que foi essa sessão de perguntas e respostas que lemos ontem. And it was arranged, he didn't have that much time, and it was arranged, it says, that he would speak again the next morning. E já que ele não tinha muito tempo, foi arranjado de tal maneira que na manhã seguinte ele pudesse falar de novo. So he was speaking on the 14th. Então no dia 14 ele falou. On the 14th and then later on the 15th. Ele falou no dia 14 e logo também no dia 15. And on the 15th he gave his, how is described here? His powerful sermon on the midnight cry. E aqui fala que no dia 15 ele deu então esse poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite. Apparently he spoke the other days also. Aparentemente ele também falou nos outros dias, But it were especially the 14th and the 15th, mas especialmente o dia 14 e o 15, where he gave his main message. foi quando ele deu a sua mensagem principal. So I think there was a quite detailed, or at least detailed enough description of what happened on Exeter. Então esse aqui eu creio que seja uma descrição detalhada o suficiente para entender o que aconteceu em Exeter. We can see that Snow spoke on the 14th and the 15th. Podemos ver que Snow falou no dia 14 e no 15. And Mr. Spalding described this camp meeting as the height. The midnight crime came to its height here at this camp meeting. E esse autor Spalding ele descreve que essa data foi o auge dessa campal. So we can mark this camp meeting as August 12 to 17, or you can mark August 14 or August 15. Então nós podemos marcar as datas dessa campal de 12 a 17 de agosto ou também 14 a 15.
usually we mark August 15. Geralmente nós marcamos o dia 15 de agosto. August 15 was this second day where he was speaking. Dia 15 sendo esse segundo dia em que ele falou. And this is where he really explained what he really brought the midnight cry message there in detail. E foi naquela data que ele trouxe a mensagem do clamor da meia-noite em detalhe. And from that day onward, the people started to recognize this is the message that we needed so long. E a partir daquele momento as pessoas perceberam que era essa mensagem que eles estavam precisando por tanto tempo. And that's why they allowed him to speak the other days as well. E por isso lhe deram a permissão para falar nos outros dias também. August 15 becomes a waymark O dia 15 de agosto se torna um marco because of this history, por causa dessa história. but also because if we use this Hebrew calendar, Mas também se nós usarmos esse calendário hebreu, then August 15 is the first day of the 5th month. temos o dia 15 de agosto como sendo o primeiro dia do quinto mês. And that is, if we bring that back to the history of Ezra, E se trouxermos isso aqui de volta para a história de Esdras, where we see that Ezra leaves Babylon, onde vemos que Esdras sai da Babilônia on the first day of the 1st month, no primeiro dia do primeiro mês, and he arrives in Jerusalem on the first day of the 5th month, e ele chega em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, that exactly these two dates are in Millerite history. These dates are very important, or you could even call them waymarks. They're very important events. então temos essa data aqui na história milerita como sendo marcos e eventos importantes. So you could see that there is a first day of the 1st month and a first day of the 5th month in the beginning in the year 457. Temos aqui um primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do quinto mês no ano 457. There is a first day of the 1st month and a first day of the 5th month Temos um primeiro dia do primeiro mês e primeiro dia do quinto mês in the last year of the 2300 years. no último ano dos 2300 anos. This fact is the Millerites did not recognize. This is only discovered afterwards. Então, esse fato os mileritas não se deram conta sobre, mas foi descoberto apenas depois. Not by Adventists, but by our movement about 5 years ago. Não pelo Adventismo, mas pelo nosso movimento por volta de 5 anos atrás. This is the beginning of the light that was opened up by studying Ezra 7:9. Então, esse aqui é o começo da luz que se abriu no estudo sobre Esdras 7:9. Ezra 7:9 says that he leaves on the first day of the 1st month and arrives on the first day of the 5th month. Esdras 7:9 nos informa que ele saiu no dia 1º do primeiro mês e chegou no dia 1º do quinto mês. And we found out that these dates are important, that on these dates in 1844, very important events took place. E nós descobrimos que nessas datas, no ano 1854, ocorreram coisas importantes. The second angel arrived. Chegou o segundo anjo. There was a tarrying time. Houve um tempo de tardança. In the time period of Ezra, E no tempo de Esdras, when he leaves Babylon, quando ele saiu da Babilônia, he's not on the first day of the 1st month, he doesn't go straight to Jerusalem. não é que no primeiro dia do primeiro mês ele vai diretamente para Jerusalém. When he finds out that there is not enough Levites and priests among the people, Quando ele descobre que não havia sacerdotes e levitas entre o povo, he's very disappointed ele fica bastante desapontado. and he decides to tarry at Ahava. E ele decide tardar em Avá. So you see a tarrying time and a disappointment on the first day of the 1st month on the leaving of Ezra from Babylon. Então você vê uma tardança e um desapontamento junto com essa saída de Esdras no primeiro dia do primeiro mês.
as a parallel to the first day of the first month in Millerite history, where the people entered into the tarrying time and were disappointed because Jesus did not return. Em paralelo com o tempo de tardança em que os mileritas entraram e desapontados porque Jesus não havia vindo. And we mark from the spirit of prophecy that this is the arrival of the second angel's message. E nós marcamos, através do Espírito de Profecia, que isto marca aqui a chegada da segunda mensagem angélica. To give light to the people, to give understanding to the people about the true date of Jesus' return. Para dar luz e entendimento ao povo sobre a verdadeira data da vinda do Senhor. And this is opened up to the people here in Boston, Concord, Exeter. E isto abriu-se ao povo nos encontros em Boston, Exeter e Concord. And this message of snow points us to the 10th day of the 7th month, October 22nd. E a mensagem de Snow nos aponta para o 10º dia do 7º mês. There's always this struggle about the fact that the 10th day of the 7th month is not an Esra. Sempre temos esse problema que não encontramos o 10º dia do 7º mês em Esdras. But indirectly you could mark the 10th day of the 7th month in Esra. Mas de maneira indireta, sim, você pode marcar o 10º dia do 7º mês também. In Esra 7:9 it talks about these two dates, the first day of the first month, first day of the 5th month. Esdras 7:9 fala sobre essas duas datas, o primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do 5º mês. The very last date in the book of Esra E a última data no livro de Esdras is in Esra 10, se encontra em Esdras 10, verse 9. versículo 9. At least the last date of that year. Pelo menos a última data daquele ano. Esra 10, verse 9. Esdras 10, versículo 9. It is in this chapter where Ezra and all the people come together because they have married strange wives. É aquela parte do capítulo onde Esdras se reúne com todo o povo por motivo dos casamentos que eles haviam entrado com as mulheres estranhas. And they have decided to deal with this, to solve this problem. E eles haviam tomado a decisão de resolver essa questão. And they came together. Eles se reuniram. In verse 9 it says, Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. It was the 9th month on the 20th day of the month. And all the prophets sat in the street of the house of God, trembling because of this matter and for the great rain. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. So here it says that they come together on the 20th day of the 9th month. Então aqui nos informa que eles se reúnem no dia 20 do 9º mês. And what they are doing here is before I do that. Artaxerxes gave the third decree to Ezra. Artaxerxes, ele havia dado o terceiro decreto a Esdras. And part of this decree was that he was allowed to establish judges and rulers in Jerusalem. Parte desse decreto foi que ele recebeu autorização de selecionar juízes e governadores em Jerusalém. Over civil things and over religious things. Com respeito a coisas civis e religiosas também. We read that a few days ago. Isso lemos alguns dias atrás. Now here in Ezra 10, this is the first time this is actually happening.
Aqui em Esdras 10:9 é a primeira vez onde de fato isso entra em ação. There's actually judgment. There's actually a judgment taking place. Aqui temos juízo acontecendo. So you can see between the first day of the 5th month and this 20th day of the 9th month, this decree is actually has started somewhere. Então vocês podem ver que entre o dia 1º do 5º mês e esse dia 20 do... It's the 20th day of the 7th? 9th. O dia 20 do 9º mês, que em algum momento entre essas duas datas entrou em vigor esse decreto. Sim? So you could see that here on this day that there were actually judges already established that were allowed to rule over the people, to judge. Então vemos aqui que naquele momento já havia juízes estabelecidos que tinham autoridades de governar e decidir sobre o povo. And it was primarily in this chapter Ezra dealing with it. E foi primariamente nesse capítulo onde Esdras estava lidando com isso. It was Ezra the priest stood up in verse 10. It says, "And Ezra the priest stood up and said unto them, Ye have transgressed." Porque no versículo 10 nós lemos: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido. And then verse 14 says, Versículo 14. "Let now our rulers of all the congregation stand." Ora, põem-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio. So you can see here that there are rulers in the congregations Aqui vemos que há líderes appointed. já apontados nessa congregação. So this law, this decree has what's the word? Has been implemented. Yeah. Então essa lei daquele decreto já havia sido implementado. We don't have the date for this implementation in the Bible. Não temos a data para quando exatamente foi implementada essa lei. But we Ok, obrigado. Quando entrou em vigência? but we believe it's the 10th day of the 7th month. Mas nós acreditamos que foi no dia 10º do 7º mês. One way to show that. E uma maneira de mostrar isso. How many days or how many months are there between the first day of the 5th month and the 20th day of the 9th month? Quantos dias temos entre o dia 1º do 5º mês e o 20º dia do 9º mês? So that's 4 months. São 4 meses. And 4 months and 20 days. 4 meses e 20 dias. Right? Certo? You have the 6th month, the 7th month, the 8th month, the 9th month, and then 20 days. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º mês. E logo 4 dias. So if you divide this dias. to half, if you divide this to 2 months and 10 days, Se você for dividir isso aqui a metade para 2 meses e 10 dias, so then you have the midway between these 2 points. então você tem o tempo intermediário entre os dois pontos. So then you are starting here at the first day of the 5th month, you have the 6th month, the 7th month. Começando no primeiro dia do 5º mês, você tem o 6º mês e o 7º mês, And then 10 days, e 10 dias. then you arrive at the 10th day of the 7th month. Te leva até o 10º dia do 7º mês. So the 10th day of the 7th month is midway between the first day of the 5th month and this day where the rulers were actually doing their job. O 10º dia do 7º mês é então o tempo intermediário, o tempo no meio entre o primeiro dia do 5º mês e o 20º dia do 9º mês, quando esses juízes líderes já estão desempenhando a sua função. So it's a midway, and we know that the midway has some prophetic significance. E isso é então um tempo intermediário, e sabemos que o tempo intermediário, o ponto no meio, tem um significado profético. So I think now we have established these waymarks, the waymarks that we
that we see in the history of Ezra that they are repeated exactly in the history of the Millerites. Então, eu creio que com isso temos os marcos de Esdras bem estabelecidos e vemos que esses marcos se repetem na história dos mileritas. Now, we know that history of the Millerites repeats in our time. Sabemos que a história dos mileritas se repete para o nosso tempo. This is Millerite history. Essa aqui é a história milerita. So we have the first angel's message arriving. Nós temos a primeira mensagem angélica chegando The first angel's message empowered. e logo a primeira mensagem angélica fortalecida. The second angel's message arrives. Segunda mensagem angélica chega. The second angel's message empowered. E a segunda mensagem angélica fortalecida. Now, in our history, Em nossa história, we understand that the first angel's message arrives in 1989. nós entendemos que a primeira mensagem angélica chegou em 1989 That the first angel's message is empowered e que a primeira mensagem angélica foi fortalecida at 9/11. no 11 de setembro. But how is the first angel's message empowered? Mas como é que a primeira mensagem angélica foi fortalecida? By what is that empowered? É fortalecida através de quê? El ángel de Apocalipsis 10 y el ángel de Apocalipsis 18. So the angel of Revelation 10 and the angel of Revelation 18. Usually we mark Revelation 18 here, 10 here, Normalmente, exatamente, marcamos Apocalipse 10 aqui and the angel of Revelation 18 here. e o anjo de Apocalipse 18 aqui na segunda linha. What message does the Revelation 18 angel bring? E qual a mensagem que o anjo de Apocalipse 18 traz? Did someone say something? Cayó Babilonia. Caiu Babilônia. Babylon is fallen. Babylon is fallen. Yeah. So that. How can we describe that? What angel is that other than the Revelation 18 angel? What other angel is that? What other angel than the Revelation 18 Então, angel? que outro anjo é esse então? Apesar de ser o lado de... Perdão. Apesar de ser o anjo de Apocalipse 18. Es la repetición del segundo mensaje It's the angélico. repetition of the second angel. Yeah. So we can see that the first angel's message is empowered here by the second angel's message. Então, nós vemos que a mensagem do primeiro anjo é fortalecida pela mensagem do segundo anjo. And that's why we mark April 19, where the second angel arrives in Millerite history. É por isso que marcamos 19 de abril, que marca a chegada, marks the arrival of. That's why the second angel. So that's why we mark April 19, where the second angel arrives. And I didn't finish my sentence, but that's why we mark that at 9/11. Então é por isso que marcamos no 19 de abril, quando é a chegada do segundo anjo na história dos mileritas, marcamos isso para 11 de setembro. So 9/11 we mark as April 19, or symbolically as the first day of the first month. 11 de setembro nós marcamos simbolicamente como 19 de abril, o primeiro dia do primeiro mês. And then we have August 15 as the first day of the first day of the fifth month. E logo temos o 15 de agosto como sendo o primeiro dia do quinto mês. And then to finish it, this is October.
22nd. So if we use the line of the priest, E se nós usarmos aqui a linha dos sacerdotes, and October 22nd is the close of probation, e 22 de outubro, então, o fechamento da Porta da Graça, then we have here the midnight cry. então temos aqui o clamor da meia-noite. Tá goed. Yeah. So, not to confuse anyone. So if I and this is 20. If this is 2019, Não é para deixar ninguém confuso, mas se ele colocou clamor da meia-noite de 2018 e fechamento da Porta da Graça de 2019, then midnight cry is parallel with 2018. então se fechamento da Porta da Graça de 2019, então clamor da meia-noite é paralelo com 2018. The empowerment of the second angel. Fortalecimento do segundo anjo. But we know that this midnight cry, I now draw it just as one waymark. Mas nós sabemos que esse clamor da meia-noite, que eu marquei aqui como sendo apenas um marco, But we know from Millerite history that it is a process, and we also know from our history that it is a process. nós sabemos da história dos mileritas que esse clamor da meia-noite consiste num processo, e em nossa história também sabemos que ele consiste num processo. So what we usually do O que nós costumamos fazer, is, so this is 9/11. se isso aqui é 11 de setembro, So what I, so we can mark, this is Exeter, so we can mark Boston here. isso aqui é Exeter, então podemos marcar aqui Boston. I didn't read the quote about Concord, but we can mark Concord here as well. Não li a citação sobre Concord, mas podemos marcar a Concord aqui. And these are two waymarks that we can mark in our time period as well. Isso são dois marcos que nós podemos marcar em nosso tempo também. 2014 2014 and 2016. e 2016. Important waymarks in regard to the development of the Midnight Cry message. Marcos importantes no desenvolvimento da mensagem do clamor da meia-noite. So you could mark the empowerment of the second angel here also. Nós if you like. poderíamos marcar o fortalecimento do clamor da meia-noite também aqui, But it's progressive. It's a message that swells into a loud cry or a midnight cry. mas é uma mensagem progressiva, uma mensagem que se avoluma para o alto clamor. This is what we looked at this history last week when we looked into Matthew 25, right? Então, semana passada, nós olhamos para essa história, quando olhamos para Mateus 25. What I would like to look into a little bit in the history of Esdras, Então, o que eu gostaria de olhar um pouco nessa história de Esdras, whether we could find these waymarks also in the story of Esdras. é se tem como nós encontrarmos também esses marcos na história de Esdras. Because we only know the first day of the fifth month, first day of the first month, first day of the fifth month. Porque nós conhecemos apenas o primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do quinto mês, But there's a whole description of what happened and certain events that take place during his journey. mas temos toda uma descrição de eventos que ocorreram durante a jornada deles. Between when he leaves and when he arrives in Jerusalem, many things happen. Então, entre a saída dele até a chegada em Jerusalém, acontecem várias coisas. And I would like to look into that history a little bit to find out whether we can place certain events to certain waymarks. E eu gostaria de olhar para essa história um pouco para ver se podemos alinhar alguns dos eventos com certos marcos. And that was part of the homework I gave ages ago. Então, isso foi parte da tarefa de casa, dever de casa, que eu passei para vocês já muito tempo atrás.
Um, what was the homework? O dever de casa foi o quê? I think it was almost a week ago. Faz mais ou menos uma semana. Não estou ouvindo, perdão. Sister Elisa? Fue una lista de las personas que salieron con Esdras de Babilonia. So the homework was to write down a list of those people that left together with Ezra. En el capítulo 8, versículo del 1 al 14. ¿Cuál de capítulo? En el capítulo 8 de Esdras, In versículo the del 8th 1 chapter al of 14. Ezra, Del versículo 1 al 14. from verse 1 to 14. Yes. Exactly. So Ezra chapter 8 describes the journey of Ezra and what he does. Exatamente. O capítulo 8 de Esdras descreve a jornada de Esdras e o que ele fez. And then there's this whole list of people that join him. Logo temos aquela lista toda de pessoas que se ajuntaram a ele. So who did his homework? Quem fez a tarefa de casa? I know some people did. Can't see the hands. 1, 2, 3, Oh, 4, okay. 5, Good. 6. So if we start with verses, I guess 1 to 14, Então, se começarmos com os versículos 1 a 14, just to start, how many people do you have? quantas pessoas... Um, Juan Carlos? Juan Carlos. Quantas você encontrou? Quantas pessoas? 1504 sin contar a ellos. 1,504 without counting Esdras. Okay. So maybe plus 1 for Ezra. Então, 1.504 mais 1 Esdras. Gabriel? Gabriel? 1503 sem Esdras. 1,503 without Ezra. Sorry, 1? 503. 503. Then maybe plus 1. Okay. Interesting. Muito bem. Sister Elisa? Like Juan Carlos. Okay, so you have... Mais 4? Não. Não, mais 1. Yeah. so you have 1 here, okay. Então, aqui temos... Did you... Do you have a suggestion, no? Sister Rasidi? Hazidi? I counted mine from verse Microfone? 20. Microphone? Oh yeah, that was my... I had different verses, but you didn't chop them in pieces? Então, eu contei a ok. partir do versículo 20, certo? Eu dividi isso em sessões, mas você não contou? So how many do you have? Quantos você tem? What I did is I included the people whom I mentioned. I didn't count only the numbers. Então, ela não contou For números, example. ela incluiu as pessoas. It says of the okay. No, wait. First I want a number. And then No. later we can go to why we have differences. Primeiramente, eu quero o número e logo podemos falar por que poderíamos ter diferenças. 1,699. 1,000. 1699. 1699? This? Okay, so you have now verse 1 to 14 and then verses 18, 19 and 20 also. Então, temos aqui versículo 1 a 14 e logo também up to 20 e logo até 20. 18, 19, 20, yeah. 18, 19 e 20. Okay. Do you have a number, Jonathan? No? Jonathan? Sister Chris? Irmã Cris? You had a number, I think? Não estou ouvindo. 1448.
1458. 1458. 1458. Is that with Ezra or without Ezra? Isso é com ou sem Esdras? With him. What did you say? With? Yeah. Oh, with. Okay. Okay. Someone, Sister Gil? I started counting from verses 3 until 20. 3 until 20. Oh, I don't know. Então eu contei a partir dos versículos 3 a 20. Was that my homework? Did I put that on the board? Coloquei isso no quadro? No, well, I just. Chapter 8. No, I remember I chopped it in pieces like 1 to 14 and 18, 19 and Então 20 a or something. pergunta é se ele Ok. passou a tarefa errada, talvez, mas foi sobre o capítulo 8 e ele tinha dividido em algumas divisões. So I got this huge number without Ezra. It's 1724 plus Então eu Ezra. obtive esse número gigantesco, sem Esdras, 1724, mais Esdras. This is the whole chapter 8. Esse aqui é o capítulo inteiro, 8. Okay. My number is not there. O meu número não está aqui no quadro. So, in the list. Someone else did count? Mas alguém contou? So, now that's interesting. Aha, okay, wait. Did the persons that came to these numbers, did you also add verse 16? Então, as pessoas que contaram esses dois últimos números, também vocês contaram o versículo 16? Não. No? Oh, okay. Okay. So it's only the people that were called in. Okay. Somente as pessoas que foram chamadas. The persons that gave me these numbers, what are your total amounts? So if we add all the numbers together. Então, vocês que me deram esses três primeiros números, qual seria o número total se vocês somam todos os números? Did you count, there's also verse 18, 19 and 20. Temos os versículos 18, 19 e 20. Did you count these or you didn't? Contaram esses também? You did? Eles sim. 1764. Okay. Did you do that, Elisa? Only to 14. Oh, okay. You did you do? Oh yeah, I have yours already. Sister Chris gave me this one. Right? No, that was yours. Do you have a total number, Sister Chris, Tem o número total, irmã Cris? of all the people that were called in? De todas as pessoas que foram chamados. So I would have to count the rest right now. This is to verse 17, what you're asking? No, I'm only asking if you did it before. We can go together into these verses. Não, eu só pergunto se você já fez. Nós podemos fazer a Ok. contagem juntos. I only made up to verse 14. Okay, no problem. So what time is it? Okay. So let's go through these verses. Então vamos olhar para esses versículos. These lists of people, they are there for a reason in the Bible, I guess. Essas think- listas de pessoas, elas estão aqui por alguma razão na Bíblia. And I would like to go through them. So I think we start in verse 2. Eu gostaria de passar por essas listas. E creio Where que this começamos no versículo 2. This list start. It says in verse 2, of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush. Dos filhos de Finéias, Gerson;
Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. So how many people are in this verse? Então, nesse versículo temos quantas pessoas? 3, 3, 3, 3. Okay. 3. So we agree here. Então, aqui concordamos. 3. Verse 3. Of the sons of Shechaniah, of the sons of Pharosh, Zechariah, and with him were reckoned by genealogy of the males 150. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. So how many people are in this verse? Então, nesse versículo são quantas pessoas? 150 plus 1. Elisa? 150 plus 1. 150 mais 1. For me, it's 150. Vocês estão usando o microfone? This is where the differences come in. Então, aqui já começam as diferenças. En español por lo menos dice y con él 150. So, in Spanish, it says, and with him 150. In English, yes? Mm-hmm. Então, parece que ele está incluso na contagem, porque diz com ele, no inglês também. So if I am here Se eu estou aqui and with me are 150 people, e comigo estão 150 pessoas, then you have me and 150 então people. você tem eu mais 150, Not? certo? Brother Gabriel? Irmão Gabriel? Microphone? Microphone. Penso dessa mesma forma porque se e com ele pode dar a ideia de somatória. So I think in the same way, because this expression, what does it say, with him, can give us the idea of summing, Onde são os 150 mais Zacarias. where we have 150 plus Zechariah. Brother Joachim, is that something you can live with? Okay. So it's Irmão Joaquim concorda? someone else a comment? Alguém queria comentar? Because if we agree with this verse, or if we agree all on this verse, then I guess the next of the verses are going to be similar as well. Então, eu digo que se nós concordarmos com esse versículo, os versículos seguintes também vão ser mais fáceis. Because verse 4, oh, Sister Gabriela. Microfone. I just have a question. Então, eu tenho apenas uma pergunta. We usually use the number 151 to trace prophetic waymarks, don't we? Então, o número 151 nós só usamos para traçar marcos proféticos. So I think it looks like a better number. It looks like a what number? A better number. Então, me parece ser um 151. número melhor, We have 150 also. No? mas 150 também temos. Between the first day of the oh no, that's 120. Sorry, 120, perdão. 5 months. 5 meses. So we have 150, but we have 151. Temos 151 e 5 meses 150. No, but we should stay with the text. É melhor que a gente se apegue ao texto. So it's either I would argue it's 151, but I'm open for 150 if that is this is so. Então, eu argumentaria que seria 151, mas se alguém quiser defender 150, eu estou aberto para ouvir.
So verse 4 says, of the sons of Pahat Moab, Eli Hunai, the son of Zerahiah, and with him 200 males. Versículo 4 nos fala dos filhos de Paat Moabe, Elioenai, filhos de Zacarias, e com ele 200 homens. So I think this is repeated until almost the end. E assim se repete até o fim. And Até o fim. you see one person and then a group of person, one person and a group of person, Você tem aqui uma pessoa mais um grupo de pessoas. Uma pessoa mais um grupo de pessoas. except from verse 13 and 14. Com exceção dos versículos 13 e 14. Maybe we should look into these to Talvez deveríamos olhar para esses. Sister Gail. Yes, I can see that repeat and with him, but as you said, verse 13 changes and it says with and with them. Sim, eu vejo essa repetição de e com eles e assim em diante. Mas, de fato, no versículo 13, isto muda. Aqui fala With them 60 e males. com eles. Seria últimos filhos de cujos nomes eram estes. With them 60 men. In 13, In verse 13. different here in Portuguese. And with them 60 males. E com eles 60 homens, isso mesmo. E com eles. So what do you suggest? What do we see in that verse? So, Então, o que a irmã sugere que vemos nesses versículos? so if we're going to go with the with thems and with him, maybe we should just stick to the numbers that are actually originally in the Bible. Então, se queremos nos apegar a esse com ele e aqui com eles, talvez seja melhor a gente ficar com os números que são mencionados na Bíblia. Because they look like they're already calculated. Porque parece que de fato são calculados. Because So you're saying we should include these persons that are numbered by name, include in the group? We Então a should irmã not. diz que deveríamos Or not. incluir Okay. essas pessoas ao grupo? Não. Okay. So in this verse it says we have 3 people and 60 people, so 63 people. Então aqui fala de 3 pessoas e 60 pessoas, ou seja, no total 63. Brother Alfredo, Irmão Alfredo, microphone. My number is not there too. meu número tampouco se encontra no quadro. I can't 1715. 1715. For the whole Eu list. contei 1715 Okay. para a lista inteira. Thank you. Obrigado. And in verse 14, Sister Elisa had something. Irmã Elisa tinha sua mão? Not anymore? Okay. Verse 14, Versículo 14. of the sons also of Bigvi, Utai, and Zabit, and with them 70 males. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabud, e com eles 70 homens. So in this verse we see 2 people and 70. Então, nesse versículo, nós vemos 2 pessoas e 70. 70. She says 60. Verse 14, 14? Você está no 14? It says 70 in Portuguese and 60 in Spanish. That's where this difference comes from. É por because isso que temos tantas diferenças. in English it's 70. No inglês é 70. Oh, so that's why you come up with 504, In Spanish as well. 1504. É por isso que temos essa variação de números aqui. In her Bible it says 60. Okay. 60. But that's interesting to look into why that is different. I guess there's
a reason for that. But Interessante. so now it's like what translation of the Bible? I'm using my English Bible, my King Então James. agora entramos na questão de qual tradução de Bíblia usar, mas eu uso aqui a minha Bíblia em inglês, a King James. But maybe I guess there's a reason for it. So we should maybe there's a word that in the Hebrew somewhere that can be used as 60 or 70. One word that has both meanings or something. You sure? Like mene can be 50 or 60. I don't know. Ok. Talvez alguma palavra no hebreu que possa ter ambos os valores, 50 ou 60, como o mina. But the Portuguese says 70 also, right? Yes. Okay, so then we have two O português Bibles. também menciona 70. So let's go with 70. Então vamos pegar aqui o número 70. So who said 1504? That was Quem you, falou right? 1504? So in that case it would make 1514. Então nesse caso você mudaria para 1514. And you said 03, right? 1503. Você disse 1503? Do you know where this difference is, Juan Sabe Carlos? de onde vem essa diferença, Juan Carlos? Why do you have 1503 and Elisa 1504? Você sabe por que essa diferença de 1503 para 1504? Do you know? Vocês estão... Microfone, por favor. Oh, you said the same. Então você disse o mesmo. Foi o Gabriel. Yo fui el que saqué 1504 y Gabriel sacó 1503. No sé. So I had Okay. 1504 and Gabriel had 1503. Do you know where this difference is, Gabriel? Gabriel, você sabe de onde surge essa diferença na contagem? Parece que no verso 14 eu contei apenas 61. It seems that in verse 14, 60, Desculpa, eu errei a contagem. No verso 14 eu coloquei um número errado. well, in verse 14, I just put a wrong number. Okay. Instead of 2, you had 1. Em vez de 2, você tinha 1? Sim, e eu tinha colocado 60 e não 70. Yes, and he'd also put 60 instead of 70. Yeah. Então se torna 1513. It would become 1513. Mm-hmm. So I changed this now to 1514 plus 1. He said 13 for his case. For his case, yeah, but do you agree now it's 14? Você concorda que agora deveria ser 14? Or do you stick with your... Você continua com 1513? How many people do you see in verse 14? 71 or 72? Quantas pessoas você vê no versículo 14? 71 ou 72? 72. Então no final dá 1514 mesmo. Yeah, that's right. 72, and at the end it would Okay. give us this number. Okay. 1514. Okay. We are over time, Já passamos o tempo, although we started late, but mesmo tendo começado tarde. we can continue this another time. Vamos continuar em Are there outro any- momento. Comments or questions? Algum comentário ou perguntas? No? Okay, so let's pray. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, Lord, we looked into Millerite history. Senhor, nós olhamos para a história milerita, We looked into the Exeter camp meeting, olhamos para a campal de Exeter, not just to understand history, não apenas para entender a história, but to understand our own time. mas para compreender o nosso próprio tempo. Help us, Lord, to recognize and be part of the Exeter experience in the time we are living in right now. Ajude-nos, Senhor, de reconhecer e sermos parte dessa experiência de Exeter nesse tempo em que nós estamos vivendo agora. Help us to learn and also to unlearn.
Ajude-nos a entender e também desaprender. I pray that you will be with us during the rest of our day. Eu oro que o Senhor esteja conosco durante o restante desse dia. Protect us and lead us into our work, Nos proteja e nos guie em nosso trabalho. and give us a joyful day. E nos dê um dia agradável. In Jesus' name we ask. Nos pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém.